Você já ouviu falar sobre a podoposturologia? Se você sente algumas dores pelo corpo, principalmente nos pés, deveria saber o que significa essa palavra. Isso porque o seu desconforto pode ser amenizado ou até eliminado se passar pelos tratamentos recomendados. Eles nos levam para todo lado, mas muitas vezes a gente nem se preocupa com a forma que pisamos e como o calçado pode influenciar na saúde de nossos pés. Por exemplo, um salto. Eu não posso mais usar um salto, assim, por exemplo, dói a coluna, né? Porque pela idade já não dá mais para usar um salto, igual eu já usei muito salto. E você já procurou algum profissional para te ajudar nisso aí? Não. Por enquanto eu não procurei ninguém ainda não. Eu me preocupo, sim. Salto alto a senhora não usa mais? Muito alto não, médio. Eu não uso salto alto não, já usei. A senhora acha que um problema no pé pode trazer problema para outras partes do corpo? Pode sim. Nunca tive essa preocupação com a maneira de andar, com a maneira correta de se pisar. Então eu uso aquilo que está confortável, um tênis, uma sapatilha, você caminha de uma forma. Agora, quando eu uso um salto, a maneira de se portar é totalmente diferente. Uma caminhada errada pode resultar em dores e comprometimentos musculares, não apenas nos pés. Existe uma área na ciência que estuda como eles são importantes para manter a postura do corpo. É a chamada podoposturologia e surgiu na França. Juliano é fisioterapeuta e se especializou na área, em que atua há 13 anos. Podoposturologia é uma vertente da posturologia. Ela faz uma reprogramação da pisada através de elementos podais utilizados numa palmilha que vai fazer esse estímulo e, consequentemente, mudar a pisada e postura. A maioria das pessoas não pisa errado porque quer. São 3 os fatores que podem ocasionar uma maneira incorreta de se locomover. Existem 3 situações de mudança na pisada. A primeira delas é genético. Então, estrutura a gente herda dos pais. Um pé para dentro, para fora, a gente acaba herdando isso dos nossos familiares. A segunda situação é calçado. Ao longo da vida a gente utiliza calçados diversos, o mais comum deles, de mudança na pisada, é o salto alto. Uma mulher que utiliza o salto alto rotineiramente, ela vai mudar o jeito de pisar. E a terceira situação é que a gente chama clínico. Se a pessoa tem uma dor ou uma lesão, ela vai mudar o jeito de pisar até para proteger esse quadro clínico. Com uma pisada desequilibrada, o corpo sofre instabilidade e procura fazer ajustes em outras regiões, gerando uma postura incorreta, que acentua desvios como a escoliose. O pé é como se fosse um sensor do corpo. Se ele não funciona corretamente, por algum desses motivos, você vai perdendo postura daí para cima. Quando eu falo postura, eu falo do equilíbrio das estruturas. Por exemplo, se um pé prona ou joga para dentro, você vai ter uma mudança na perna, vai rodar interno e, consequentemente, vai ter uma mudança da altura da pelve. E isso vai gerar uma diferença de musculatura, um lado mais forte, um lado mais fraco, e depois uma situação clínica, dor, incômodo e até mesmo uma lesão futura. No consultório de Juliano, são realizados 2 procedimentos para avaliar esta pisada. O primeiro é a baropodometria computadorizada. O aparelho mostra os pontos de maior pressão exercidos pelo peso do corpo. Elementos em EVA e espuma de inúmeras espessuras e tamanhos são colocados sob o pé do paciente, até que se encontrem os elementos que proporcionam um melhor alinhamento postural, uma redução do pico de pressão e uma redistribuição da força de reação do solo por toda a região plantar. Tem ainda a análise da marcha humana. Numa esteira, ele verifica como é o movimento feito pelos pés. Primeiramente é feito uma avaliação postural minuciosa para ver as diferenças de alturas de pelve, bacia, ombro, rotações, equilíbrio da musculatura. Depois ela vai fazer um exame chamado baropodometria computadorizada, onde eu vou avaliar tanto que ela joga peso para um lado, para o outro, para frente, as rotações e também a estabilidade do corpo. Será que ela oscila para frente, para trás, para um lado, para o outro? O equilíbrio em geral. Por fim, uma análise mecânica do movimento. Como que ela está andando? Será que ela joga o pé para dentro, ou seja, prona em excesso? Como que está o choque do calcanhar?
esse calcanhar joga para fora, para dentro, na hora do apoio, na hora da marcha. Aí são confeccionadas palmilhas posturais, de acordo com cada paciente, tratando de dores e desalinhamentos por todo o corpo, e não só lesões nos pés. A prevenção, desde a primeira infância, né, o estímulo, a marchas, o cuidado com o calçado desde o início, o estímulo de todas as fases da infância também é importante para o desenvolvimento do pé em si. No caso do calçado, eu oriento 3 aspectos do cotidiano: conforto, segurança e a estética propriamente. Então, se a pessoa vai para um evento e precisa de ter estética no calçado, que ela use esse calçado apenas naquele momento, por exemplo, o salto alto. No cotidiano, ela tem que buscar um equilíbrio de conforto e segurança no trabalho. E em qualquer tratamento como esse, lembre-se de buscar atendimento com um profissional que tenha boas referências e a devida qualificação. Caso contrário, as suas dores e desconfortos podem aumentar ainda mais.